Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e vamos lá para mais uma semana aí dentro do mercado cripto. Hoje, segunda-feira, dia 20 de março, a gente vai dar início em mais uma semana, a gente vai analisar todas essas movimentações que a gente está tendo no mercado, BTC subindo bastante e as altcoins nada. Soltei um vídeo aqui ontem no canal explicando sobre a dominância do BTC. A gente está aí num ponto chave e a gente vai analisar tudo isso no vídeo de hoje. A gente vai falar dos dados on-chain, vou falar também como que eu estou olhando para o mercado nesse momento, se é mais numa ponta vendedora ou mais numa ponta compradora. A gente vai falar tudo isso no vídeo de hoje, beleza? Se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Dando um recadinho rápido aqui para a galera que está inscrita dentro da Masterclass que vai acontecer hoje, entre hoje, amanhã e dia 22, a Masterclass ela vai ser transmitida às 20 horas, horário do Brasil, na data de hoje. Para aquelas pessoas que estão inscritas, você vai receber um e-mail com link de acesso. Lembrando, a Masterclass ela não vai acontecer aqui dentro do YouTube, vai acontecer fora do YouTube e para você participar da Masterclass você precisa estar cadastrado. Se você ainda não se cadastrou, ainda dá tempo. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link. Você vai ser direcionado para esse site aqui. Nesse site, só colocar seu nome, seu e-mail e seu telefone. E confira seu e-mail e seu telefone, porque é através desses dados que você vai receber o seu acesso para você assistir a Masterclass. E nessa Masterclass, composta por 3 aulas, eu vou expor a minha carteira para vocês. É o meu plano prático para eu ter R$1 milhão em lucro, beleza? Então, se você quiser acompanhar, link na descrição. Bom, chega de recado, chega de falação, bora ver gráfico, que é o que nos interessa, né? Pra gente começar, vamos passar pelos dados on-chain aqui, porque a gente teve movimentações interessantes ao longo desse final de semana aí. Eu tinha trago para vocês na semana passada que a gente estava em uma fase de esperança, essa fase laranja aqui do mercado, e a gente entrou em uma fase de otimismo. O que isso significa? Cara, a gente tem o psicológico de muitas pessoas que são da ponta bearish mudando a partir de agora. Quando a gente entra nesse movimento de otimismo, até ali a subida do BTC dos 16 até o 20, ninguém acreditava nela. Todo mundo achava que era simplesmente uma alta para continuar caindo mais. Dos 20 aos 25, a gente já começou a ter algumas mudanças. Algumas pessoas começaram a entender que, a gente já subiu bastante, a gente está se distanciando dos $15 mil. E dos 25 que a gente subiu ali até os... Desculpa aí. E dos 25 ali que a gente subiu até os 28 que nós estamos agora, a gente tá rompendo ali os 28, já deu uma agulhada ali para cima um pouquinho, a gente começa a ter essa mudança do mindset de que as pessoas começam a entender que cada vez mais os $15 mil ele tá muito longe, fica muito improvável da gente voltar lá. Se fica improvável da gente voltar nos $15 mil, as pessoas começam a entender que o fundo foi marcado e o fundo foi formado. Então quem tá na ponta bearish começa a passar para a ponta bullish, começa a passar para a ponta compradora. E aí o psicológico geral vai mudando. Cara, chega um determinado momento, a gente quando passar uma faixa de preço, por exemplo, de $45 mil, não tô falando que isso vai acontecer agora, mas quando a gente passar uma faixa de $45 mil, só um louco para falar que ainda estamos em bear market, só um louco ainda para acreditar que a gente vai parar em $9 mil. Então, a gente vai tendo o psicológico das pessoas mudando e olhar para isso daqui e ver que a gente entrou em uma fase de otimismo, cara, ótimo, interessante, muito bom a gente ver que a gente está chegando nessas regiões onde a gente saiu de um bear market profundo, a gente saiu de uma fase de capitulação ali muito profunda e o mercado está revertendo na nossa cara, a gente está tendo essa mudança psicológica já acontecendo. E obviamente o BTC ele está tomando a frente de tudo isso, porque o BTC ele sempre é quem dita a direção do ciclo, ele vem primeiro, depois as altcoins vêm atrás. Se a gente olhar para o Ether ainda, o Ether não chegou nessa fase ainda de otimismo. A gente ainda no Ether está dentro de uma fase de esperança. O Ether ele vai ter uma dificuldade ali para romper os 1.800, até mesmo para ele romper os $2 mil ali. Depois que o Ether romper esses $2 mil, a gente vai ter mais esse senso de que, cara, $800 foi o fundo do ativo. Então muitas pessoas começam a sair dessa ponta vendedora e passando para essa ponta compradora. E cara, se a gente tem
olha só, se a gente tem as pessoas que ficaram de fora de toda essa movimentação de alta que a gente teve nos últimos 3 meses, elas começando a entrar na ponta compradora, significa que elas vão pagar mais caro pelo ativo. Elas vão entrar comprando o ativo. Isso é mais pressão de compra, mais mercado para cima, mais movimentação de alta, beleza? No final do vídeo eu vou falar sobre o curto prazo, o que eu acho, se é um bom momento para a gente entrar ou se é um bom momento para a gente realizar lucro, mas ver esse sentimento mudando, esse ciclo revertendo na nossa cara. Cara, é muito bom a gente ver tudo isso, toda essa movimentação acontecendo. Quando a gente olha aqui para o Long Term Holder para entender como que está o Long Term Holder, como que está exatamente a demanda pelo ativo e a oferta do ativo em circulação, olha só, a gente vê que o Long Term Holder novato, ele está saindo do mercado. Quem que é o Long Term Holder novato? O cara que simplesmente comprou, conseguiu segurar ali de 6 a 1 ano o ativo, só que ele comprou dentro do bear market. Então, esse cara tende a sair nas zonas de arrependido. Se a gente olhar só para o Long Term Holder velhaco, é o cara que tem ali de 1 ano para mais, a gente vê que eles seguem ainda em um movimento de acumulação. A gente teve uma pequena distribuição do Long Term Holder nesse final de semana. Se a gente der um zoom in aqui, a gente pode ver que deu uma inclinadinha para baixo aqui, ó, nesse final de semana, só que a gente já tem a métrica voltando a subir. Algo que eu sempre fico de olho, cara, eu gosto de olhar para o Long Term Holder para entender qual que é o ciclo. Não quer dizer que porque ele começou a vender que seja o momento da gente sair do mercado. Só que eu não quero ficar no mercado quando o long term holder não tá no jogo. Olha só, quando a gente tem, cara, somente ali... Pô, isso daqui não dá 5% do supply na mão do long term holder. Quem está dominando o mercado são os short term holders. Nesse momento aqui é interessante a gente distribuir. Então o long term holder a gente olha como um sinal para compra, para acumulação em fases de capitulação, para saber se a confiança do player de longo prazo ela tá dentro do mercado. Obviamente o long term holder ele é um cara que ele realiza lucros também, ele vai colocando lucro no bolso em toda a subida do mercado. E aí eu quero ficar fora quando o long term holder também estiver fora do jogo, beleza? Então o long term holder segue acumulando. Se a gente olhar para o curtíssimo prazo aí, ó, o que aconteceu nos últimos dias, veja que a gente teve um aumento de Bitcoin dentro das exchanges. Obviamente, a gente teve um aumento de Bitcoin dentro das exchanges porque o preço está subindo bastante. Pô, a gente já bateu quase 100% de alta dos 15.500 ali, 15.600 que a gente bateu fundo. E olha só, a gente começa a ter realizações de lucro dentro do mercado. 780 mil dólares sendo realizados, milhões de dólares, aqui ó, 780 milhões de dólares, depois a gente tem 900 ali, quase 1 bilhão de dólares também sendo realizados em lucro. Veja que a realização de lucro, cara, ela é uma realização que a gente já não vê há muito tempo. Na fase de capitulação ali, vários players antigos, quando a 3AC quebrou, saíram do mercado e de lá para cá a gente tá vendo essa realização de lucro acontecendo somente nesse momento. O preço do ativo subiu bastante e a gente tem essa mudança psicológica, onde as pessoas param de realizar tantos prejuízos. Se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ver que a gente está tendo mais realizações de lucro. Olha só, o gráfico aqui ele está mais verde e a gente tem realizações de prejuízo aqui no vermelho ao longo de todo o bear market. Isso daqui é uma mudança psicológica, é uma mudança onde as pessoas estão olhando mais para pontas de comprar e realizar lucro do que simplesmente comprar e realizar prejuízo. Quem não foi paciente, quem simplesmente se entregou para o medo, quem se entregou para o pânico durante a fase de capitulação, já saiu do mercado. Hoje, quem detém maior parte do supply são as pessoas mais cascudas, pode-se dizer assim. Porque são as pessoas que acostumaram com a porrada ali, já viram o preço do ativo derreter. Cara, se você tá aqui no mercado de 2022 pra cá, o que você tá vivendo agora é festa no mercado. Por quê? 2022 inteiro a gente só teve bear market, então você é uma pessoa mais cascuda dentro do mercado, beleza? E a gente olhar aqui, obviamente, realização de lucro muito alta são sinais de alerta. Olha só, sinais de alerta de formação de topo, realizações de lucro muito altas, 5,8 bilhões de dólares sendo realizados em lucro. Ali, se a gente olhar sempre nos topos do mercado, a gente tem muita realização de lucro. Essa pequena realização de lucro aqui não me preocupa tanto. E se a gente olhar para o que está acontecendo dentro da movimentação, olha só, as
bolinhas começaram a ficar escuras aqui. Isso nos mostra a acumulação dos players. Quando a gente tem as bolinhas mais amarelas, a gente está tendo distribuição. Quando a gente tem elas mais escuras, tá rolando acumulação. E, cara, ver uma acumulação com essa subida do mercado batendo os 28 mil dólares é muito bom, porque isso daqui nos mostra, cara, se a gente pode voltar lá, ó, para 2018, só para a gente entender a movimentação que a gente teve de formação do fundo. Olha só, vamos colocar uma média aqui de 7 dias. Olha só, aqui ó, nesse período a gente teve uma alta do mercado lá em 2019 e olha como a gente teve uma acumulação forte durante essa porrada aqui ó, de alta do mercado, até a gente entrar em fase de distribuição novamente. A gente teve uma distribuição aqui no começo da pernada, porque são aquelas pessoas que não acreditam ainda tanto. Lembra? Abri o vídeo de hoje falando que tem algumas pessoas que não acreditam e elas vão mudando suas opiniões. Então aqui a gente começou a ver vendas, depois acumulação. Olha só o que aconteceu nesse cenário. A gente teve uma subida, a gente teve uma distribuição, o mercado conseguiu absorver essa distribuição sem entregar uma queda muito grande e a gente está entrando em uma acumulação novamente. Obviamente, se a gente subir muito forte, como a gente subiu em 2019, com a acumulação, não sei se isso daqui vai parar em 30, não sei se isso vai parar em 40, não sei se isso daqui vai... Eu não sei onde que isso daqui vai parar, eu não consigo prever o futuro. Eu nunca falo para vocês aonde o preço vai bater em determinada data. Eu consigo analisar dia após dia. Então, o que eu consigo ver aqui? A gente está subindo, acumulando durante esse período. A gente está escurecendo as bolinhas aqui, ó, nessa região. Deixa eu dar um zoom aqui, tirar a média de 7 dias aqui, só pra gente ver. Olha só, a gente tá subindo e escurecendo as bolinhas aqui, ou seja, a gente tá tendo acumulação. Até onde vai essa acumulação? Não sei, mas certamente na hora que se a gente acumular durante muito tempo aqui e o mercado continuar subindo forte, obviamente a gente vai ter uma distribuição mais pesada, aonde seria interessante realizar lucro, sim, boa parte do lucro, né? Na verdade, na região que nós estamos hoje, nos 28 mil dólares, para mim, começa a ser a região de início de realização de lucro. Nossa, Gui, depois de tanto tempo, você falando em realizar lucro. Sim, durante muito tempo, eu simplesmente falei para vocês dentro do mercado que o quê? Que eu estava comprando, montando posições para o longo prazo. Simplesmente cheguei a estar 100% exposto dentro do mercado com um capital que eu queria colocar para dentro. Dentro da Masterclass vocês vão entender exatamente qual que é a minha estratégia, qual que é o meu plano prático. Mas eu coloquei 100% do capital e fiquei zerado, sem caixa nenhum, nada, zipo, liso, nadinha. E eu não gosto de ficar assim. Eu acho que sempre ter pelo menos ali, ó, uns 10%, 7%, 5% em caixa é necessário durante todo o seu ciclo. Porque saiba que durante todo o ciclo vai aparecer oportunidades. Às vezes surge uma altcoin nova que você não tá de olho, às vezes tem uma queda no mercado inesperada e você não tem caixa. Então, quando você tem caixa, você consegue aproveitar essas oportunidades. Se sair uma altcoin nova, você não precisa se desfazer dos seus BTCs ou dos seus Ethers para você entrar na altcoin. Se tiver uma queda, você não precisa colocar mais dinheiro para dentro. Você simplesmente ter caixa é ter estômago também. Eu gosto de ter esses 10% em caixa, porque esses 10% em caixa é uma proteção psicológica para mim mesmo. Quando a gente tem queda, se a gente não tem caixa, eu costumo falar que a gente tá com a bunda na janela. Então a gente começa a ficar com medo do mercado, se o mercado tá caindo. Se você tem caixa, você começa a olhar para um viés de oportunidade, porque você sabe que você pode comprar nessa queda. Então, a partir desse momento, a partir dos 27 mil dólares ali, eu comecei a montar um caixa. Eu estava 100% exposto, comecei a realizar lucro em algumas operações e simplesmente comecei a colocar a caixa para dentro. Sim, hoje eu tenho caixa dentro do mercado. É grandes quantidades? Não, cara, não é grandes quantidades. A galera da comunidade on-chain sabe que é simplesmente uma fração do capital que eu tenho exposto. Mas o ponto é, a gente chegou em regiões onde é interessante a gente realizar lucro. Nesse mercado não é só se compra ou, cara, eu não acredito nessas teses de que BTC você só se compra, de que tal ativo é só
lua. Eu não acredito nessas teses, eu sou especulador total. Então ter caixa, lucro bom é lucro no bolso. Ter caixa é muito importante. Por mais que as métricas nos estejam indicando que nesse momento estão acumulando, tá subindo. Mas lembre-se, galera, eu não quero acertar o olho da mosca. Como eu não quis acertar nas compras. Comprei em 22, comprei em 21, comprei em 20, comprei em 18, comprei em 16. Ponto. Para vender também, a gente vai ter correções no mercado em gráficos semanais. A gente vai ter correções mais fortes, mesmo durante um bull market, mesmo durante uma movimentação de alta, a gente só não tem correção durante a bull run. Na bull run não tem correção e a gente está longe ainda da bull run. A gente não vai iniciar essa bull run antes do halving acontecer. Então, por isso, é bom colocar um lucro no bolso sim. Inclusive falei durante o final de semana muito pra galera dentro do Telegram que se você não realizou lucro, tem que começar a pensar em realizar lucro, tem que começar a pensar em caixa sim, desfrutar. Cara, às vezes nem precisa colocar no caixa, só tirar uma merreca do lucro simplesmente para curtir, sair para jantar com a esposa, comprar alguma coisa, um monitor novo para você trabalhar, um teclado, alguma coisa para você seguir o jogo. Você merece ser recompensado se você tá dentro do mercado nesse momento, se você comprou, se você tá no lucro, se você simplesmente segurou durante as quedas, fez seus aportes. Cara, você merece colocar uma fração para dentro do seu bolso e desfrutar dessa fração. Obviamente, a minha carteira, ela é pensando pro longo prazo. Só no final do ciclo é aonde eu vou tirar proveito de todo o lucro que eu fiz durante o ciclo. Só que tem estratégias ao longo do caminho, estratégias de proteção, estratégias de aumento de caixa, beleza? Então é bom a gente começar a pensar em realizações de lucro sim a partir dessa região dos 28, porque novamente a gente já quase subiu 100% aí dentro do BTC. E se a gente olhar para as moedas antigas, a gente não tem moedas antigas sendo vendidas, mas olha como que o histograma aqui embaixo, ele está começando a aumentar, esse histograma verde. Já já ele vai entrar na região amarela, que é moedas de médio prazo sendo vendidas. A gente entende isso por conta da direção. Cada dia que passa, mais moedas novas, mas com idades maiores estão sendo vendidas, por isso que o histograma tá subindo, beleza? Não é algo que eu me preocupo, não é algo que eu vou olhar para vender pesado, distribuir, colocar lucro no bolso, não, simplesmente, cara, só realizar uma pequena parte para fazer caixa mesmo, e esse caixa ele vai reentrar lá na frente. Bom, se a gente olhar para as carteiras aqui, vocês sabem que a carteira que eu mais gosto de olhar é exatamente as carteiras de 10 a 100 BTCs ali. Olha só que a gente teve um acúmulo durante a subida, teve uma pequena distribuição aí, ó, durante essa alta que a gente teve, mas, cara, não foi nem acumulação nem distribuição, a gente tá dentro da mesma região aqui. Se a gente considerar isso, dando um zoom in, olhando pro gráfico mesmo, a gente vai ver que, cara, teve pequenas realizações de lucro só, em todas as carteiras tiveram só uma pequena realização de lucro, nada muito grande. Por isso que a gente segue criando uma acumulação, porque as carteiras não estão realizando quantidades grandes, estão realizando quantidades pequenas, beleza? E quando a gente olha para nossa liquidação dos shorts aí no mercado, cara, para quem lembra desse gráfico aqui, a partir dos 25 mil dólares a gente tinha barras gigantescas aqui, barras bem maiores do que as liquidações de long, e essas barras estão diminuindo, porque a gente está limpando os ursões que estão shortando o mercado. As maiores liquidações ainda, elas estão aqui, ó, nessa região. Elas vão estar ali entre os 28 mil até os 29 mil dólares. A gente tem mais liquidações para fazer. E saiba que a partir do momento que a gente romper os 37, a gente vai parar de ter liquidações grandes de shorts. A gente já teve as maiores liquidações de shorts das pessoas que estavam apostando na baixa do mercado, e a partir ali dos 37 a gente já não vai ter tantas liquidações de shorts assim no mercado. A gente vai começar a acumular os stops dos longs, quem tá apostando em long, lá na frente a gente vai liquidar os longs também. Só que quando a gente não tem a liquidação, a gente para de ter altas artificiais. Muita parte dessa alta que a gente está tendo agora no BTC são altas artificiais. Por quê? Uma pouca
quantidade de pessoas entrando, comprando, fizeram com que o preço do ativo começasse a se movimentar aos poucos. Esse poucos que foi se movimentando, foi subindo, foi pegando stop da galera, foi liquidando, chamando mais atenção, entrando mais gente, liquidando, chamando atenção, entrando mais gente, liquidando. É uma bola de neve, cara. O preço começou a subir, a gente começou a liquidar o pessoal, é uma bola de neve. Obviamente, essa bola de neve ela vai durar para sempre? Não. Até os 37 mil dólares ali, a gente vai ter muita força para poder subir com o mercado, liquidando os apostadores de baixa, beleza? Então a gente já vê que já deu uma boa limpada aqui, cara, tinha muito mais gente apostando em short nesse período. Se a galera continuar abrindo short, a gente vai continuar aumentando essas barras aqui, dando mais combustível para o mercado continuar subindo, beleza? Se a gente olhar para o S&P aqui, nada mudou, a gente continua nessa lateralização aqui que eu venho comentando com vocês que podemos estar repetindo esse movimento que a gente fez aqui atrás, um movimento de consolidação, um dia sobe, outro dia cai. Cara, não gosto de analisar mercado desse jeito em lateralização porque simplesmente você não tem nada, você não tem candle de reversão, você não tem candle de rompimento, você não tem nada dentro dessas movimentações, simplesmente lateralização. Temos o nosso suporte aqui, o mercado está tentando se segurar. Pode ser que estejamos criando um canal aqui, um canal de alta, pode ser que a gente tenha esse canal, a gente precisaria de mais confirmações para entender se a gente está dentro desse canal mesmo, mas a gente vai acompanhando aí o mercado americano. O mercado americano ainda está meio que mais do mesmo com a história dos bancos, nem vai, nem racha. Olha só, Bank of America, por exemplo, está simplesmente na mesma região. Se a gente olhar para as empresas de tecnologia, subiram bastante aí nesse último período. Pode ser que isso daqui esteja influenciando as criptos também. Olha só, a Microsoft tentando romper ali e indo embora. Vamos ver se vai fazer mesmo esse rompimento, mas as empresas de tecnologia, elas estão mais animadas aqui no mercado americano do que os bancos, porque nos bancos a gente tem todo esse movimento aí de falência bancária que a gente está tendo, beleza? E olha só, quando a gente olha para o BTC, vamos falar do nosso mercado aqui direto, quando a gente olha para o BTC, no curto prazo, a gente está chegando em regiões de resistências fortes, que é a nossa maior resistência aqui, ó, do ciclo de baixa. Se a gente for ver o que aconteceu aqui, era exatamente essa região que a gente tinha encontrado como suporte 2 vezes aqui ao longo do ciclo e simplesmente está perdemos essa região e a gente está voltando para retestar essa região aqui em cima, beleza? Se a gente olhar para um gráfico de 4 horas, a gente vai ver que o BTC está começando a criar divergências já no RSI. Olha só, a gente tem o preço do ativo subindo, né? Olha só, aqui, ó. A gente tem esses 2 topos aqui, topos mais altos, só que quando a gente olha o RSI está começando a apontar para baixo. Isso é uma divergência. Se a gente olhar para o MACD também, a gente vai ver que o MACD também está enfraquecendo. A gente está tendo o MACD apontando para baixo, a gente está tendo o histograma do MACD também apontando para baixo. Então, tudo isso daqui pode gerar uma correção dentro do ativo, como a gente está nessa região de resistência dos 29 mil dólares, dos 28, 29 mil dólares, a gente pode gerar uma correção no ativo para pegar mais impulso, RSI esfriar, histograma esfriar, para depois a gente começar a subir lá para cima. Eu não olho para compra exatamente nesse momento, cara, tô simplesmente vendendo, não olhando para compra nesse momento. Aonde eu vou olhar para compra? Cara, vou olhar para alguns suportes que a gente pode ter. Olha só, a gente tinha um suporte aqui, ó, que tinha sido criado nos 27.600, um suporte não muito forte, já foi consumido as ordens aqui, ó, nessa queda que a gente está tendo, mas eu olharia para suportes mais fortes ali por volta dos 25.400. E olha como que a gente tem bastante resistência a serem enfrentadas para cima. Os 30 mil dólares, resistência forte. Ali, aos 29.300 tem resistência um pouco mais fraca, os 29 um pouco mais fracos, 28.500. Então a gente tem bastante resistências ao longo do caminho para serem enfrentadas. E estamos mais perto das resistências do que dos suportes. Eu tenho bem claro na minha cabeça como que é as minhas movimentações. Eu compro suporte e eu vendo resistência.
nunca o contrário, beleza? Então para o BTC, aguardaria um pullback aí, deixa esfriar um pouco os RSIs para a gente simplesmente ter uma entrada com mais segurança. Se a gente olhar para o Ether ainda não conseguiu romper, né, suas regiões aí importantes, né, os 1.700 ainda não conseguiu romper, a gente pode ter uma formação de topo duplo aqui, e olha só como que estamos também formando essa divergência no RSI, onde o preço do ativo está subindo, o RSI e o MACD do Ether também está caindo. Então eu olharia para cripto mais para um movimento de correção nesse momento, simplesmente esperaria correções acontecerem para quê? Para fazer novos aportes, para fazer novas entradas e principalmente no curto prazo. No curto prazo, eu não compro exatamente nesse momento. Operações de trade, cara, fez a correção, compra. Não shortaria o mercado nesse momento de hipótese alguma, cara. Eu abriria uma operação de short nesse momento. A gente está liquidando, trucidando todo mundo que está apontando na ponta short. Eu que não quero entrar nessa ponta, beleza? E como eu falei no domingo para vocês, fiquem de olho aí exatamente na dominância do BTC, porque a gente possivelmente vai entrar em uma altcoin season em breve. Aí, ao longo da semana, a gente vai analisando tudo isso. A gente só está começando essa semana. Lembrando, hoje à noite, às 8 da noite, a gente inicia a nossa Masterclass, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, beleza? Um grande abraço e eu te vejo hoje à noite na Masterclass, beleza? Valeu, forte abraço e até mais.